No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que o dia de hoje seja esplêndido na sua vida. Seja esplêndido. O que não significa dizer que você não venha enfrentar dificuldades, problemas. Deus permite que as pessoas vivenciem problemas justamente para que elas venham depender dele, venham usar a fé, venham reagir, venham ativar, exercitar a sua capacidade de poder dominar a situação. Porque Deus não criou um homem fraco, doente, enfermo. Ele fez o homem perfeito. Perfeito. E porque ele era perfeito, Deus lhe deu domínio sobre toda a terra. Claro, ele perdeu esse domínio quando entregou essa autoridade para o diabo. Mas isso não significa dizer que Deus perdeu a visão, que não quer isso. Não, ele quer. Então você que tem fé nele, você que crê nele de verdade, você tem o direito de viver a plenitude de vida que Jesus veio trazer, não sem enfrentar dificuldade. Por isso, ele manda que o fraco diga, eu sou forte. Quer dizer, ele obriga a gente a ter atitudes de fé, de coragem. Mas nós temos tratado, nesses últimos dias, sobre o roubo a Deus. O roubo a Deus. Quando ele fala, roubará o homem a Deus, é muito forte falar em roubar. Roubar. Rouba quem é ladrão. Roubará o homem a Deus? É possível o homem ser ladrão de Deus? Roubar de Deus? É possível isso? Mas ele diz, todavia vós me roubais. Vós me roubais. Ele não está falando aqui que é o diabo, não. Ele está falando do ser humano, da criatura humana. Vós me roubais. Mas em que te roubamos? A pessoa pergunta. Então ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Ontem nós falamos sobre isso. Inclusive, o dízimo não é simplesmente as primícias da nossa renda, os primeiros 10% apenas, não. Ele fala em dízimos e ofertas. Se a gente ficar pensando que dízimos e ofertas estão limitados a dinheiro, então nós vamos supor que Deus está exigindo, obrigando a gente a pagar alguma coisa para ele, sabendo que ele não precisa de dinheiro. Como é que pode? Deus não precisa de dinheiro, ele é espírito. Por que ele exige dízimos e exige oferta? O dízimo, minha amiga, meu amigo ouvinte, significa que Deus é o primeiro. Por isso os dízimos são as primícias, primeiros frutos. Os dízimos significam, simbolizam, representam a primeira parte da nossa vida ser dele. A primeira parte da nossa vida ser dele. Então, quando pela manhã eu me levanto, eu falo, ó Deus,
toma minha vida, faça-se a tua vontade o dia de hoje, etc, etc. Eu falo com Deus. Quer dizer, a primeira coisa que a gente pensa quando amanhece, quando a gente se levanta, é dirigir-se ao Senhor, oferecendo esse dia para Ele. Ó, meu Deus, me guia, me orienta, faça-se a tua vontade na minha vida, enfim. Nós oferecemos o dia para Ele. Ora, se nós oferecemos o dia para Ele, é de se supor que aquele dia vai ser dele. E aquele dia, obviamente, tudo que acontecer será para o nosso bem. Se vierem lutas, as lutas serão para o nosso bem. Mas Deus sabe que nós oferecemos o dia para Ele. Então, nós não estamos oferecendo algo físico, nós estamos oferecendo a nossa vida, o primeiro da nossa vida, para Ele. Consequentemente, Ele abençoará aquele dia, porque nós estamos considerando-o como primeiro na nossa vida. E ele diz mais: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Como é que a gente pode roubar a Deus nas ofertas? Se a oferta é uma coisa liberal, né? A pessoa dá se quiser. A oferta aqui, amiga e amigo ouvinte, é a vida. Deus exige toda a nossa vida. O primeiro, que são os dízimos que nós oferecemos a Deus, são apenas uma obrigação. Quando nós roubamos a Deus, é porque nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, é difícil para Ele abençoar uma pessoa que o coloca em segundo plano na vida dela. Você não aceita isso. Ninguém aceitaria isso. Um casamento, a mulher não aceita ser segunda na vida do homem, nem muito menos o homem aceita ser segundo na vida da mulher. Não, ela tem que ser primeiro. Eu até me lembro, quando eu celebrei o casamento das minhas filhas, tanto da Vivi quanto da Cristiane, eu disse naquele momento, perante as testemunhas, perante o marido, o noivo naquele momento, eu falei: olha, a partir de agora, minha filha, você não vai mais colocar sua mãe ou o seu pai em primeiro lugar nesse mundo na sua vida. Não. A partir de agora, depois de Deus, o seu marido tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que estar na primazia. Você tem que considerá-lo o primeiro aqui na terra. Primeiro é Deus, em todos os aspectos. O Senhor Jesus na sua vida. Mas, depois do Senhor Jesus, o primeiro na sua vida é o seu marido. E vice-versa. Você também, Renato ou Júlio, preste atenção. A partir de agora não vai ser sua mãe, nem seu pai, os primeiros na sua vida. Agora, primeiro na sua vida vai ser a sua esposa. Então, cada um vai fazer do outro primeiro nesse mundo. Depois do Senhor Jesus. Quer dizer, quando nós casamos é assim. Quando nós casamos é assim. Nós colocamos a esposa em primeiro lugar ou o marido em primeiro lugar. Depois vem os filhos. Mas os filhos vêm e depois eles casam, batem em asa e vão embora. Mas a esposa permanece até a morte. E o marido também. Pelo menos essa é a nossa concepção de casamento. Com Deus não é diferente. Quando Deus fala: vós me roubais, é justamente me tirais o direito que eu tenho sobre você. Se eu sou Senhor seu, se eu sou o seu Deus, o seu Senhor, o seu guia, eu não posso ficar em segundo plano. Eu tenho que ser o primeiro. O primeiro de tudo é meu na sua vida. O primeiro de tudo na sua vida é meu. Então, quando há
entendimento com respeito a Ele, o Senhor, então, minha amiga, há também o respeito dele para conosco. Se nós o honramos, ele também nos honra. Ele disse isso. Eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desmerecidos. Então você vê esse mundo de cabeça para baixo, a maioria das pessoas sofrendo, justamente por isso, porque elas simplesmente ignoram o lugar de Deus na vida delas. Elas simplesmente roubam a Deus, colocando pessoas, coisas na vida delas em primeiro lugar. E aí fica difícil. Veja só o que nós encontramos no livro de Jó. Jó, capítulo 31, a partir do versículo 24. Diz assim, olha, preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Diz assim, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito, quer dizer, pecado, a punição de juízos. Pois assim negaria a Deus que está acima de tudo. Quer dizer, se eu coloco o ouro fino, o melhor desse mundo, as riquezas, a glória desse mundo, no lugar de Deus, eu estou roubando a Deus, porque Ele foi quem me criou. Ele é o Criador. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus. Então, como eu, um mero mortal, venho e coloco alguém ou algo também mortal ou destruível ou destrutível no lugar de Deus? Quer dizer, eu roubo a Deus o direito da minha vida. Eu tiro a minha vida da mão dele, eu roubo a minha vida dele para colocar o ouro como meu Senhor, para colocar a glória desse mundo como meu Senhor, para colocar pessoas na minha vida como meus senhores. Deus não aceita isso. É exatamente isso quando Deus fala: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Vocês me roubam, quer dizer, me tiram do meu lugar, do lugar em que eu ocupo. Vocês simplesmente me omitem, me consideram como nada. Como que eu posso abençoá-los se vocês me desprezam? Como vocês podem cobrar de mim uma vida de qualidade se vocês dão a mínima ou o mínimo para mim? Não há como aceitar essa situação. Agora, se vocês trouxerem o dízimo, quer dizer, fizerem como eu quero, como eu determino, colocarem-me no lugar em que eu devo estar na vida de vocês, colocando-me em primeiro lugar na vida de vocês, então vocês terão o direito de cobrar de mim, abrir as janelas dos céus e abençoá-los.
e eu terei condições de repreender o devorador. E ele, o devorador, não mais destruirá os frutos da sua terra. E o seu trabalho no campo não será estéril, o seu trabalho será frutífero. E todas as nações, todos os amigos, parentes, conhecidos, vão ver que você é uma terra deleitosa do Senhor. Você é uma pessoa escolhida. E há diferença entre você e os outros. Você que me honra será honrado e os outros que me desonram serão desonrados. Então tem que haver uma diferença entre você e os outros. Então essa diferença, minha amiga, meu amigo ouvinte, tem que ser vista na nossa vida. Ela tem que ser vista. Não é uma questão de, Deus é misericordioso e vai me abençoar. Não, Deus é justiça. Ele tem que cumprir a palavra dele. Se eu cumpro a minha parte para com ele, ele tem que cumprir a parte dele para comigo, porque isso é justiça. Isso é justiça. Essa justiça é que as pessoas que fazem do Senhor o Senhor de suas vidas, que fazem do Senhor Jesus o Senhor de suas vidas, que entregam suas vidas para Ele e vivem de acordo com a sua vontade, a sua palavra, têm o direito de cobrar de Deus. E Ele tem a obrigação, veja que eu falo forte, como que eu, um mísero mortal, chego ao ponto de dizer que Deus tem a obrigação de fazer a diferença entre a minha vida e a vida dos outros que não creem nele, que não honram? Porque é questão de justiça, minha amiga, meu amigo ouvinte. É a palavra dele que está em jogo. Não sou eu, não. Não é porque eu simplesmente tenho direitos, mas é por causa da justiça de Deus. A justiça. Deus é o justo juiz. Justo juiz. Por causa dele ser justo, e eu corresponder a essa justiça através da fé, da obediência à sua voz, à sua palavra, eu tenho privilégios que os que não obedecem não têm. Não têm. Essa é a diferença entre a fé religiosa da fé bíblica. A fé bíblica obedece. A fé religiosa não obedece. Essa é a realidade. Então, você que me ouve e neste momento está raciocinando comigo, meditando na palavra de Deus, você, se você é uma pessoa que obedece a palavra do Senhor Jesus, então você tem fé, você crê nele, você tem direitos e tem privilégios, e você pode até cobrar dele, você pode lutar com ele, cobrando os seus direitos, conforme fez Jacó. Jacó lutou com Deus. Jacó tinha sido abençoado pelo seu pai, Isaac. Mas no momento do aperto, da situação difícil, ele lutou com Deus. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito ficar fugindo do meu irmão. Eu não aceito estar correndo risco de vida e o Senhor não vir ao meu encontro. Afinal de contas, o meu pai me abençoou. O meu pai determinou a bênção sobre a minha cabeça. Agora eu tenho esse direito. Quer dizer, Jacó lutou com Deus. Lutou com Deus. Lutou pela sua justiça. Lutou pelos seus direitos. Lutou pelos seus privilégios. E Deus disse-lhe: você é um homem forte, valente. Você lutou comigo e prevaleceu. Então, Jacó teve até o seu nome mudado. Deixou de ser Jacó para ser Israel. Israel.
Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer ver o seu povo lutando com ele, cobrando dele aquilo que ele prometeu. Até porque não tem sentido a gente crer nele e não haver resposta a essa crença que nós temos tido nele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a Igreja Universal do Reino de Deus faz essa diferença. Nós não aceitamos crer num Deus tão grande e viver uma vida tão mesquinha, miserável. Nós não aceitamos isso. Por isso, nós temos reuniões especiais só para tratarmos dessa situação, da situação econômica. Se é o problema financeiro, então é segunda-feira. Se é problema de saúde, é na terça-feira. Se é problema familiar, casamento, problema sentimental, então hoje, quinta-feira, é o dia em que nós tratamos disso. Nós tratamos disso justamente porque temos o direito de sermos felizes no sentido de não faltar o pão nosso de cada dia, temos a saúde física, nós temos o nosso lar bem estruturado, a nossa casa ser um pedacinho do céu. Nós temos direito a isso. Nós temos o direito, não é uma questão de sorte, não é uma questão, eu mereço ou não mereço. Não, é questão de justiça, porque Deus, o justo juiz, prometeu e isso tem que acontecer. Se você crê, se você fez e faz do Senhor o primeiro na sua vida, se você é um fiel dizimista, ofertante, minha amiga, meu amigo, então está na hora de cobrar isso de Deus. Não posso aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda viver em meio a tanta aflição. Por isso estou aqui com a queixa de um revoltado, no altar já decidi, vou dar fim na humilhação. Deus, abre minha visão, imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como um sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor, faz descer a tua glória, ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Não posso aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda viver em meio a tanta aflição. Por isso estou aqui com a queixa de um revoltado, no altar já decidi,
vou dar fim na humilhação. Deus, abre minha visão, imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração. Em resposta ao sacrifício no templo de Salomão, como um sacrifício vivo, reverência e temor, eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração. Em resposta ao sacrifício no templo de Salomão, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus, é isso mesmo, alimentando vidas com a palavra, promessa de Deus. Deus jurou a Abraão, jurou. Deus não precisava ter jurado, porque ele vai jurar se ele é o maior de tudo e de todos, se ele é o superior, supremo, o soberano. Mas ele jurou empenhando a sua palavra. E por conta disso, aqueles que nele creem de verdade vão atrás, correm atrás do cumprimento dessa palavra. É por isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que na Igreja Universal nós cobramos de Deus. Nós não simplesmente ficamos, ó Senhor, tem misericórdia, nada disso. Nós corremos atrás, nós obedecemos, procuramos obedecer na íntegra a palavra dele, para que então tenhamos o direito de cobrar as suas promessas. Nós queríamos que você soubesse, veja só o que o Espírito de Deus, o nosso guia, tem feito na vida das pessoas aqui nessa terapia do amor que acontece hoje na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos ouvir. Qual o nome? Jefferson. Jefferson e? Edna. Há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, nós estávamos com o casamento destruído. Estava praticamente separado, mas morava junto. E eu tinha arrumado um serviço e eu ouvi o senhor falar no rádio. Por acaso, passei na faixa e comecei a acompanhar. Todas as 6 horas da manhã, eu ouvi o senhor falando junto com a sua esposa, orientando as pessoas com um problema parecido com os meus. E eu fiquei ouvindo, acho que 1 mês e pouco, ouvindo programação. Até que um dia eu vim aqui, junto com a minha esposa, e aí começou a transformação. Eu bebia demais, eu usava droga, eu brigava muito com a minha esposa, não agredia fisicamente, mas em palavra, verbalmente, eu agredia muito ela. Passava a noite na rua, na farra, bebendo, não chegava a trair, mas só que tinha mulheres no meio. Mas quando eu chegava em casa era estranho, porque
Eu via ela, eu via que ela estava sofrendo, eu via que estava errado, mas eu não conseguia fazer nada. Eu queria pedir desculpa, pedir às vezes, mas só quando chegava no outro final de semana eu fazia a mesma coisa. E eu não conseguia sair daquela situação. Eu não sei explicar por que me levava naquilo, né? Queria ficar trabalhando, não queria vir para casa. A minha vontade era essa. Hoje não, hoje mudou, depois da terapia do amor. Houve uma transformação assim, ó, tremenda. Pior lembrança, acho que foi quando a gente fez 15 anos de casado. Que eu fiquei esperando por ele dizendo, eu tô chegando, e ele não chegou. Ele passou a noite inteira fora, com outras pessoas, e só voltou no outro dia, e ainda brigou comigo. Para mim, já tinha acabado. Eu não acreditava mais que o casamento tinha algum conserto, né? Ele falava que ia embora, eu já torcia para ele ir mesmo, sabe? Eu já torcia de verdade. Ele falava, eu vou embora, eu não falava mais nada. Você planejava separar, divorciar um dia? Planejava porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu não aguentava mais, eu não estava vivendo mais e ele também não. A minha vida estava se acabando através disso. Houve um problema que eu bebi demais, aí eu arrumei uma confusão, entendeu? E foi meu fundo do poço. Aí eu vi que não dava mais, me agrediram, eu quase fui linchado, aí eu falei, peraí, não dá mais. Aí eu falei, tenho que procurar Deus. Como já tinha tido ensinamento, eu já estava dentro de mim sendo instruído. Na verdade, eu já estava sabendo qual o caminho que eu tinha que tomar. Eu só não estava tendo atitude, coragem de ir. Aí eu peguei e falei, não, chega. Aí eu comecei a vir, aí ela veio junto. Eu fiz questão que ela viesse. E aí, de lá para cá mudou, bispo, mudou tudo, entendeu? A minha Mas vida só faz o quê? 2 meses, você falou? Vai fazer 2 meses. Ainda vai fazer Vai 2 fazer meses. 2 meses. Então vocês vieram quantas vezes? 4, 5, 6? Acho que essa é a terceira. Acho que é a terceira vez. Terceira vez hoje. Terceira vez. E já mudou tudo assim mesmo? Se transformou. É outra vida, outra pessoa, outro marido. Transformou. É mesmo? Transformação total, bispo, total. Eu não sei nem o que explicar. Parabéns, Deus abençoe vocês. Continuem assim, tá bom? Então, antes de chegar na palestra, eu tinha uma vida conturbada na vida sentimental. Eu me envolvi com vários rapazes. Dentre um deles, teve um que eu me envolvi por 5 anos. Ia e voltava e voltava. Quando eu terminava com ele, eu me envolvia com outra pessoa. O quê? Para preencher aquele vazio. E mais uma decepção. Voltava com ele. Isso se passou durante 5 anos, até que aconteceu uma traição da parte dele. Aí ali perdi o chão, perdi o rumo de viver, decepcionada, chorava muito, não conseguia dormir. E na minha família também não tinha uma referência na área sentimental, então eu achava que para mim também não ia ter mais jeito. Foi assim que eu cheguei. Também cheguei aqui, né? Tinha várias namoradas, ficava, só coisa errada, né? Aí eu comecei a buscar, né? E aí eu me envolvi com uma pessoa, antes de eu buscar aqui, eu me envolvi com uma pessoa errada, né? Aí comecei a vir e vi que não era ela, a pessoa certa para mim. Aí eu assistindo, né, os programas, tudo, eu vi que aqui eu tinha solução, aqui eu tinha saída de vencer e de mudar isso. E você já viu alguma coisa que te ajudou a terapia do amor? Eu já compreender mais a outra pessoa, né? A ter mais entendimento, a aceitar, né, as ideias dela na minha vida, o respeito, tudo isso. E a você mesmo, você já conseguiu ver mudança em você? Calma, né? Hoje eu sou mais tranquilo a respeito da vida sentimental. Eu entendo mais ela, estou entendendo ela agora, sendo que eu não entendia aí fora ninguém. Aí fora eu não entendia ninguém. Era assim que eu vivia. E você, o que você conseguiu através da terapia? A confiança, porque eu tinha perdido, né, a segurança de mim quando eu me envolvia com outras pessoas. Aí eu passar a vir na terapia do amor. A partir daí comecei a buscar por mim, a me valorizar mais. Quando eu menos esperei, aí apareceu ele. Aí foi quando conversamos e passei a confiar também nele. É um namoro diferente do que você está acostumado? Completamente, a respeito, né? Porque antes de eu vir à terapia, as pessoas que me envolviam, os rapazes queriam o quê? Só se aproveitar. Então eu sentia nojo de mim, né? Então eu passei a confiar mais nele. Quanto tempo de namoro? 3 semanas. 3 semanas? Isso. Começando, tem que começar em algum lugar, não é verdade? Então, quer dizer, você veio decepcionada, agora vocês se encontraram. Muito bem, continue investindo e nos mantenha informados. A gente quer saber se isso vai dar casamento. Tá vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está com problema no seu casamento, ou se você está tendo uma vida sentimental conturbada, problemática, enfim. Se você quer resolver esse problema, a terapia, a palestra, melhor dizendo, que fala, que ensina, que orienta, que dá a diretriz
para que a pessoa venha construir um lar. O lar não se constrói da noite para o dia. O lar, família, é uma empresa, é como uma empresa. Você tem que investir nela, você tem que colocar toda a sua força para que ela possa ser o seu pedacinho do céu aqui na terra, não é? Se você tem um marido, ou se tem uma mulher, ou se tem um casamento conturbado, como é que você vai conseguir vencer lá fora? Como é que você vai conseguir vencer onde todo mundo está brigando, está lutando? Se você não tiver paz, se você não tiver força, se você não tiver virtude dentro do seu lar, se você não encontrar energia positiva dentro do seu lar para sair e vencer as suas batalhas, os seus desafios lá fora, como é que você vai vencê-los? Então, primeira coisa que a gente tem que cuidar é da própria família, do casamento especialmente. Quando eu falo família, eu estou me referindo a marido e mulher, mulher e marido. Não estou me falando marido, mulher, filhos, parentes, pai, mãe, nada disso. Eu estou falando marido e mulher. Porque o marido e a mulher e o marido, tem que ser um referencial de Deus, do casamento com Deus aqui na terra. Então, arrume a sua vida matrimonial, arrume a sua vida sentimental, para que a sua vida profissional venha ter sucesso, para que você venha vencer lá fora. Eu posso garantir a você, a Igreja Universal do Reino de Deus não existiria se não houvesse um casamento sólido entre Esther e eu. Pode ter certeza disso. Então você há de convir que o nosso relacionamento, o nosso casamento, é que Deus usou para fundar, instituir a Igreja Universal do Reino de Deus. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje nós temos a terapia do amor, a palestra, tanto para casados quanto para solteiros, especialmente hoje à noite aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, Cristiane e Renato estarão direcionando o ensino para os solteiros, como eles devem projetar o seu casamento, planejar e colocar em execução o seu casamento. Hoje à noite aqui no Templo de Salomão, às 8 em ponto, na Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos.